Todo exército precisa de um comandante, e Vecna não é apenas um monstro sedento por vingança, ele é um estrategista militar genial. Diferente das criaturas anteriores que agiam por instinto, Vecna possui inteligência humana combinada com poderes sobrenaturais, tornando-o o general perfeito para coordenar uma invasão multidimensional. Sua conexão com a mente coletiva não é apenas psíquica, é hierárquica. Cada criatura do mundo invertido funciona como uma extensão de sua vontade, criando uma rede de comando militar impossível de romper. Ele não precisa estar fisicamente presente para comandar suas tropas. Sua consciência permeia cada canto daquela dimensão sombria. Vecna aprendeu com os erros do Demogorgon e da mente coletiva anteriores, desenvolvendo táticas que combinam força bruta com manipulação psicológica. Sua experiência como humano lhe dá uma vantagem crucial. Ele conhece as fraquezas emocionais e psicológicas dos habitantes de Hawkins. Derrotar Vecna não significa apenas enfrentar um monstro poderoso, significa desmantelar todo um sistema militar interdimensional que opera como um organismo único e letal. A infantaria do exército de Vecna é composta pelas criaturas mais brutais e numerosas do mundo invertido, funcionando como soldados de linha de frente descartáveis, mas devastadoramente eficazes. Os Demogorgons, que já vimos em ação desde a primeira temporada, são como tanques biológicos, resistentes, agressivos e capazes de abrir portais dimensionais para flanquear inimigos. No laboratório russo, vimos como um único Demogorgon pode dizimar uma instalação militar inteira. Imagine dezenas deles coordenados por uma inteligência superior. Os Democães, por sua vez, operam como unidades de infantaria ligeira, atacando em enxames coordenados que podem sobrecarregar qualquer defesa tradicional. Sua velocidade e números compensam sua fragilidade individual, criando uma força de choque psicológica devastadora. Vecna utiliza essas criaturas não apenas para causar dano físico, mas para espalhar terror e caos, preparando o terreno para ataques mais sofisticados. A verdadeira genialidade está na combinação. Enquanto os Demogorgons quebram as defesas principais, os Democães infiltram-se por brechas menores, criando múltiplas frentes de batalha simultâneas. Essa é a infantaria descartável de Vecna. Soldados que ele pode sacrificar sem hesitar para alcançar objetivos estratégicos maiores. A supremacia aérea é fundamental em qualquer conflito militar moderno. E Vecna compreendeu isso perfeitamente ao desenvolver sua força aérea orgânica através dos enxames de demomorcegos. Essas criaturas não são apenas monstros voadores, são drones biológicos sofisticados que operam como uma única unidade de inteligência coletiva. Durante o ataque que resultou na morte de Ed Manson, vimos como eles funcionam tanto como sistema de defesa quanto como força ofensiva, protegendo portais estratégicos enquanto atacam alvos específicos. Sua capacidade de coordenação em voo é impressionante. Milhares de criaturas movendo-se como um único organismo, criando padrões de ataque que confundem e sobrecarregam os inimigos. Os demomorcegos servem como os olhos e ouvidos de Vecna nos céus, fornecendo reconhecimento aéreo em tempo real e identificando ameaças antes que se tornem problemas. Eles podem bloquear rotas de fuga, criar diversões táticas e executar ataques suicidas coordenados quando necessário. A verdadeira ameaça não está na força individual de cada morcego, mas na inteligência coletiva que os controla. Uma mente única comandando milhares de corpos, criando uma arma aérea que pode se adaptar instantaneamente a qualquer mudança no campo de batalha. O aspecto mais insidioso do exército de Vecna são seus agentes infiltrados, humanos possuídos que funcionam como uma rede de espionagem e sabotagem dentro do nosso próprio mundo. Will Byers demonstrou como essa possessão funciona na prática. Uma conexão psíquica que permite a Vecna sentir, ouvir e até mesmo influenciar eventos através de seus hospedeiros humanos. Estes espiões involuntários são a arma perfeita porque mantêm suas aparências e personalidades normais, tornando-se virtualmente impossíveis de detectar até que seja tarde demais. Vecna pode usar esses hospedeiros para coletar informações estratégicas, sabotear planos de defesa e até mesmo manipular pessoas próximas aos heróis principais. A possessão não é apenas controle mental,
É uma infiltração completa que transforma aliados em inimigos sem que ninguém perceba. Através dessa rede de espiões, Vecna consegue antecipar movimentos dos protagonistas, preparar emboscadas e identificar fraquezas pessoais que pode explorar em ataques psicológicos futuros. O mais terrível é que esses hospedeiros podem não ter consciência de sua condição, agindo normalmente na maior parte do tempo, mas servindo aos interesses de Vecna em momentos cruciais. É uma forma de guerra psicológica que corrói a confiança e paranoia entre os próprios defensores de Hawkins. Se os Demogorgons já representavam o ápice do terror para os moradores de Hawkins, as sombras do mundo invertido escondem criaturas ainda mais monumentais e aterrorizantes que Vecna mantém em reserva como sua cavalaria pesada. As formas massivas entrevistos nas profundezas daquela dimensão sugerem a existência de monstros que fariam um Demogorgon parecer um filhote inofensivo. Estas criaturas representam a artilharia biológica de Vecna, armas vivas projetadas para quebrar fortificações, devastar grandes áreas e causar destruição em massa quando táticas convencionais falharem. Baseando-nos no padrão evolutivo das criaturas do mundo invertido, é provável que essas novas ameaças combinem a força bruta dos Demogorgons com habilidades especializadas, talvez regeneração avançada, capacidades de voo ou até mesmo poderes psíquicos secundários. Vecna está claramente guardando essas cartas para o momento decisivo, quando precisar garantir vitória absoluta contra qualquer resistência organizada. A estratégia militar clássica sugere que ele usará essas criaturas como tropas de choque em momentos críticos, quebrando linhas defensivas que suas forças regulares não conseguem penetrar. O verdadeiro horror é que ainda não sabemos quantas dessas abominações existem, ou quais são suas capacidades completas. Vecna pode estar preparando surpresas que transformarão completamente a natureza do conflito final. Uma das possibilidades mais perturbadoras para a quinta temporada é a perspectiva de que Vecna possa ressuscitar heróis mortos como seus próprios generais, transformando mártires em comandantes de suas forças sombrias. Ed Manson, que morreu heroicamente defendendo seus amigos, poderia retornar como uma versão corrompida de si mesmo, um vampiro inspirado nas campanhas de D&D que ele costumava mestrar, agora servindo ao inimigo que ajudou a combater. Esta seria a torção psicológica mais cruel que Vecna poderia aplicar: forçar os heróis a enfrentarem versões distorcidas de seus amigos mortos, pessoas que sacrificaram tudo para proteger Hawkins. A ressurreição não seria apenas necromancia simples, mas uma perversão completa da essência do indivíduo, mantendo memórias e personalidade enquanto inverte completamente seus valores e lealdades. Ed Vampiro conheceria todas as táticas, fraquezas e relacionamentos do grupo original, tornando-se um adversário psicologicamente devastador além de fisicamente perigoso. Vecna entende que quebrar o moral dos inimigos é tão importante quanto vencê-los fisicamente, e transformar heróis em vilões seria sua jogada mestre para destruir a esperança que alimenta a resistência de Hawkins. Imaginem Dustin sendo forçado a lutar contra seu mentor ressuscitado, ou Nancy enfrentando uma versão monstruosa de Barb. Seria uma guerra tanto emocional quanto física. A verdadeira arma de longo alcance no arsenal de Vecna não é uma criatura física, mas sim o poder da mente coletiva expandida. Uma rede psíquica que funciona como artilharia emocional e mental, capaz de atingir alvos a quilômetros de distância. Através dessa conexão, Vecna pode compartilhar dor entre diferentes indivíduos, amplificar traumas psicológicos e manipular percepções da realidade sem estar fisicamente presente. Vimos glimpses desse poder quando ele torturava Max, mas imagine essa capacidade aplicada em escala militar. Ele poderia incapacitar esquadrões inteiros de defensores simultaneamente, criar alucinações coletivas para confundir estratégias inimigas ou até mesmo forçar soldados a atacarem seus próprios aliados. A mente coletiva também permite que Vecna processe informações de múltiplas fontes simultaneamente, dando-lhe uma vantagem tática incomparável em situações de combate complexas. Ele pode coordenar ataques multifrontais enquanto monitora reações inimigas em tempo real, adaptando estratégias instantaneamente conforme as circunstâncias mudam.
Esta artilharia psíquica representa a evolução da guerra além do físico. Um campo de batalha onde munição são memórias traumáticas e onde ferimentos emocionais podem ser mais devastadores que danos corporais. O cérebro de Vecna se torna literalmente uma central de comando militar, capaz de atingir qualquer alvo que ele possa localizar psiquicamente, transformando toda a guerra numa batalha pela sanidade mental dos combatentes. A revelação mais aterrorizante sobre o exército de Vecna é que as criaturas são apenas componentes de uma arma muito maior. O próprio mundo invertido funcionando como uma máquina de guerra dimensional viva. As videiras que começam a romper através dos portais em Hawkins não são apenas invasão, são transformação sistemática da nossa realidade numa extensão do domínio sombrio de Vecna. Ele não precisa conquistar nosso mundo através de força militar tradicional. Ele pode simplesmente sobrescrever nossa dimensão, transformando-a gradualmente numa versão invertida, controlada por sua vontade. As feridas na realidade que se abrem através de Hawkins funcionam como pontos de infecção dimensional, espalhando a influência do mundo invertido como um vírus que corrompe a própria estrutura da nossa existência. Vecna compreendeu que destruição total não é necessária quando você pode simplesmente converter o território inimigo em território próprio. As plantas, o ar, até mesmo a arquitetura começam a refletir a estética sombria de sua dimensão, criando um ambiente onde suas criaturas podem operar com vantagem total, enquanto humanos lutam para sobreviver em condições cada vez mais hostis. Esta é a estratégia final: não derrotar Hawkins, mas transformá-la numa extensão do mundo invertido, onde Vecna reina absoluto sobre uma realidade redesenhada conforme sua vontade sombria. O exército não precisa marchar. Ele simplesmente cresce como uma infecção dimensional que devora mundos inteiros. O exército secreto de Vecna representa a evolução final do terror em Stranger Things. Não é apenas feito de monstros, mas de dor, controle e uma dimensão inteira que funciona como arma viva contra a nossa realidade. Cada componente desse exército militar interdimensional foi cuidadosamente desenvolvido para explorar tanto nossas fraquezas físicas quanto psicológicas, criando uma ameaça que opera simultaneamente nos planos material, emocional e dimensional. A verdadeira pergunta que permanece é se Eleven, mesmo com todos seus poderes, consegue enfrentar sozinha um adversário que não é apenas um inimigo individual, mas todo um sistema militar orgânico projetado especificamente para derrotá-la. Vecna aprendeu com cada confronto anterior, adaptando suas estratégias e expandindo suas capacidades até se tornar algo muito além de um vilão tradicional. Ele é agora uma força da natureza sobrenatural equipada com a inteligência estratégica de um general experiente. O preço final para deter essa máquina de guerra pode ser maior do que qualquer herói deveria pagar. Mas talvez seja exatamente esse sacrifício que Vecna está esperando para completar sua vitória definitiva. A batalha final não será apenas entre bem e mal, mas entre duas filosofias completamente diferentes sobre o que significa existir: nossa realidade caótica mas livre versus o controle absoluto e ordenado do mundo invertido de Vecna. Se você curte esse nível de análise profunda sobre filmes e séries, esse é o lugar certo. Deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve agora. Porque aqui, cada vídeo é uma nova forma de enxergar o cinema e a TV.